Queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. E é com grande alegria que acolho a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia, a cada reflexão aqui postada. E hoje então nós chegamos ao dia 19 de outubro de 2017, nessa quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos abrir o nosso coração e deixar que a Palavra de Deus ilumine o nosso ser, para que assim nós possamos nos configurar a Cristo Jesus. Convido você então a tomar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eis, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns eles matarão ou perseguirão. Por isso se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá de prestar conta disso. Ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queiram entrar. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando então essa 28ª semana do Tempo Comum, dentro do mês de outubro, mês das missões, somos convidados então a compreender a importância e o lugar que ocupa a missão na vida da igreja e a importância dela na história da salvação. Porque Deus não nos deixou a nossa própria sorte, ou seja, se os nossos primeiros pais do paraíso romperam a comunhão com Deus, onde eles cederam à tentação, na astúcia da serpente, Deus então enviou profetas para que pudessem então ser sinal da tua presença, conduzindo, orientando os nossos passos e os nossos caminhos. E é interessante então nós percebemos que Deus se utilizou sempre de pessoas comuns, a qual Ele chamou para determinada missão. Mas o que aconteceu com esses profetas? Foram acolhidos? É o que Jesus narra para nós no Evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas. Jesus, então, com ironia, ele desmascara, então, a falsidade dos doutores da lei. E é interessante porque eles dizem venerar, então, os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, tal como seus pais também o fizeram. Por isso, não são melhores do que eles. Os profetas foram, então, recusados e mortos porque eram incômodos. E o mesmo, então, está acontecendo com Jesus. Jesus está sendo incômodo porque ele é a palavra definitiva do Pai. Os sábios, então, construindo esse sepulcro aos profetas, tornam-se cúmplices daqueles que mataram, porque não acolheram a sua mensagem. E lá no Calvário, então, vai ter o grande desfecho dessa história, onde ali, então, está apunhada a sentença de juízo de Jesus, esse juízo profético, a qual então lê a história de Israel como uma história de obstinação que foi então produzida vítimas desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. E assim então nós podemos compreender que, e também notar que a culpa evocada limita o Antigo Testamento. Lucas então parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue do seu filho, porque de fato Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, porque ele veio para poder nos redimir, para nos salvar.
Foi por ele que nós somos salvos. E é justamente essa salvação que Paulo fala para nós na primeira leitura de hoje, extraída da carta aos Romanos. Lá no capítulo 3, versículos de 21 a 30, Paulo vai dizer então: agora, irmãos, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada então pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Então agora, não é mais a lei que nos traz a salvação, mas a fé em uma pessoa, em Jesus Cristo. É nele que nós somos então justificados. Não basta apenas pessoas trilhar os caminhos da lei, é preciso ter a fé em Jesus Cristo, porque é ele que então, com seu sacrifício na cruz, deu-nos vida e vida em plenitude. Novamente nos reconstruiu um novo acesso ao Pai, com o seu sacrifício expiatório lá na cruz. E assim então Paulo convida a todos a poder então deixar-se por alcançar por essa graça de Deus, mediante a fé no poder salvador do Evangelho da vida. E assim então, queridos amados irmãos, muitos ainda no dia de hoje também rejeitam essa mesma proposta de salvação, essa mesma palavra, mas que Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade, e a cada instante da nossa vida ainda é tempo de poder então buscar a conversão, porque nenhum de nós temos saldo positivo suficiente para poder então dizer que já adquirimos a vida eterna. A vida eterna se constrói a cada dia, a cada gesto, onde então nós renunciamos ao pecado, ao erro, ao egoísmo, a tudo isso que nos proporciona esse mundo de hoje e quer nos induzir o mundo de hoje. Então é preciso deixar-se conduzir pelos caminhos e principalmente pela vontade do Senhor. Porque o salmista de hoje nos convida a fazermos a experiência, porque no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Então é nele que nós vamos então alcançar essa redenção pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. E assim então, meus queridos amados irmãos, somos convidados a poder então olhar para a nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência de fé. Será que nós também, e aí voltando para o Evangelho, não estamos tendo a mesma atitude dos mestres da lei, as autoridades religiosas da época, que se fecharam à salvação de Deus, ao novo a qual então Deus veio enviar? Será que nós também não estamos fechados nos nossos próprios interesses, no nosso egoísmo, no nosso individualismo, nos nossos prazeres? Será que nós também não estamos rejeitando Deus que vem nos visitar através de cada enviado do Senhor? Então, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje nos convida a podermos então fazer uma reflexão dessa nossa caminhada, para que assim possamos também nós não ter as mesmas atitudes daquelas autoridades religiosas, que possamos abrir ao novo de Deus, porque esse novo dele que vem nos trazer esse novo modo de ser, de viver, de agir, para que nós possamos também evangelizar com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser e principalmente de se viver. E que o Espírito Santo de Deus seja então a nossa força, nos impulsione diante dos desânimos, das incertezas da nossa vida, e que Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, nos ajude e caminhe conosco para que assim possamos também levar seu Filho Jesus a todos aqueles que estão sedentos desse Deus de amor, que necessitam urgentemente fazer aí esse encontro pessoal com Cristo, para poder então ter a sua vida reorientada, fugindo então daquilo que leva à morte e destruição à vida de tantos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, que se tornou esse nosso canal do YouTube. Que bom poder contar com a sua presença a cada dia, nos acompanhando a cada reflexão e meditação da Palavra de Deus. E peço desculpas, perdão a você, por algumas reflexões que não saem como a gente gostaria que saísse. Tudo isso devido ao pouco tempo que nós temos para preparar também, né? E conto com a oração de vocês, porque, olha, as tribulações, tentações são grandes para que nos afastemos desse nosso ideal de evangelizar pelos meios de comunicação social. Então reze por nós,
para que possamos aí ser fiel a esse propósito, a essa missão, e nos ajude também, divulgue, compartilhe. Você que não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Vamos então fazer o reino de Deus acontecer no meio de nós, transformando essa realidade de morte que nós estamos inseridos, para que assim então possamos experimentar o céu aqui, no hoje, a qual nós estamos vivendo. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo e espero por você.